Meus amigos, essa semana o presidente Bolsonaro teve uma grande vitória jurídica e que pode impactar positivamente na reversão da sua inelegibilidade lá no TSE. A gente viu aquele julgamento que foi mais político do que jurídico, condenaram o presidente Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos sem ter cometido crime algum, porque se reuniu com embaixadores, algo que era de sua exclusiva prerrogativa. E foi acusado de abuso do poder econômico, abuso de não sei o que político, enfim, aquela velha história que a gente sabe, é pura perseguição, é só para tirá-lo do páreo, porque todo mundo vê que ele é o político mais amado e mais popular da história do Brasil. Isso é inegável, até os cegos conseguem ver, né? Mas não os cegos de espírito, aqueles que enxergam, mas não querem realmente ver o que estão diante dos seus olhos, o que está diante dos seus olhos, né? Bom, essa decisão foi no STJ, né? Alguém entrou ali com uma ação popular contra o presidente Bolsonaro, também envolvendo aí questões eleitorais, dizendo que as falas dele a respeito de urnas eletrônicas eram um atentado à democracia, ao Estado democrático de direito e sabe-se lá mais o quê. E essa ação foi rejeitada no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Vamos ler um trechinho da matéria aqui, vocês vão entender do que se trata. Olha só. A vitória de Jair Bolsonaro no STJ. O tribunal negou o pedido para responsabilizar o ex-presidente por ataques contra as urnas eletrônicas. Engraçado, né? Ataques contra urnas eletrônicas. Aonde está tipificado isso? Aonde está escrito no Código Penal? Ataque à urna eletrônica. Pena, reclusão de tantos anos a tantos anos. Não existe esse crime. Só no Brasil, criticar urna eletrônica vira ataque e vira automaticamente crime, né? Aqui você pode defender a legalização das drogas, você pode defender a legalização do assassinato de bebês no ventre das mães, mas você não pode criticar urna eletrônica. Você não pode querer mais segurança na urna eletrônica, mais segurança no processo democrático, né? Bom, os ministros da primeira turma do STJ decidiram que Jair Bolsonaro não pode ser responsabilizado por meio de ação popular por atacar urnas eletrônicas com mentiras durante seu governo no Planalto. Ainda que fossem mentiras, o que o presidente Bolsonaro fez, não foi crime. Não existe ataque à urna eletrônica, tá? O tribunal analisou um pedido para que as declarações do ex-presidente contra a Justiça Eleitoral fossem declarações falsas em uma ação popular, né? Os ministros entenderam que as declarações públicas ou opiniões de agentes políticos desprovidos de efeitos jurídicos vinculativos não configuram atos ilegais e lesivos possíveis de combate pela via da ação popular. Cara, isso aqui é um tapa na cara do TSE. Isso aqui, na verdade, é uma aula de direito para o senhor ministro Alexandre de Moraes e para todos ali que condenaram o presidente Bolsonaro, tá? Abre aspas aí para um trecho da decisão. Tais declarações, embora desprovidas de qualquer prova e questionáveis sob diversos aspectos, não configuram, em essência, ato administrativo, muito menos produzem efeitos jurídicos concretos, sendo opiniões proferidas em contexto político, cuja análise escapa ao âmbito de proteção de ação popular, disse o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria. Ó, palmas aqui para o senhor Gurgel de Faria, desembargador, né, relator aí do caso, que nada mais disse, trocando em miúdos, resumindo para vocês, isso aqui foi um discurso político, e agentes políticos fazem discursos políticos. Então não há o que se falar em ação popular nesse caso, não há crime. Ele é um político e fez um discurso político, ainda que, enfim, o teor ali do que ele falou, ele era um político criticando uma política pública, né, uma questão ali pública, que é a urna eletrônica. Não é crime. Isso aqui é uma aula de direito, é um tapa na cara do TSE. E como eu disse, abre um precedente para a reversão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, porque o Brasil é signatário de diversos pactos internacionais. Dentre eles, o mais famoso de São José da Costa Rica preconiza, dentre várias coisas, que nenhum cidadão, né, em todos os países que são signatários desse pacto, né, nenhum cidadão pode ser desprovido de seus direitos políticos sem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Primeiro, Bolsonaro não foi condenado penalmente, é por isso que eles estão acelerando esse processo do golpe fantasioso no STF, né, para ele ter uma condenação penal. Então, a princípio, Bolsonaro não está inelegível.
Porque essa condenação no TSE é totalmente questionável e certamente Bolsonaro vai conseguir reverter isso. Eles sabem disso. O STJ acabou de dar uma brecha, né? Uma corte legal acabou de dar uma brecha. Agora, a gente vê aqui que quando um juiz de verdade, um juiz que prestou concurso, que passou a vida inteira estudando e se preparando para ser juiz, dá uma decisão técnica. Quando você tem um juiz imparcial e técnico, a decisão ela tende a ser justa. Agora, quando você tem um juiz que na verdade não é juiz, que foi indicado por um político, por questões políticas, e que toma decisões políticas e que se coloca no meio do processo, como é que vai ser o resultado dessa coisa? Vai ser justa? Por exemplo, Alexandre de Moraes não é juiz, nunca foi juiz, foi indicado político, não é? Ele se coloca como vítima dentro de um inquérito, dentro de um processo, e, sendo vítima, ele vai ser o juiz do caso também. Agora me diga, o cara sendo vítima, ele vai julgar o caso como? Favorável ou contra ele? Não, eu sou a vítima, mas eu também sou o juiz. E eu digo que o acusado é inocente. Isso não vai acontecer, mas só no Brasil a gente vê esse tipo de coisa. Só no Brasil a gente vê esse tipo de coisa, né? Também é uma aula de direito para todos aqueles que acham que o Brasil é uma democracia, mas nem de longe isso é uma democracia. Outro ponto interessante para vocês é isso aqui, ó. Defensoria Pública da União peticiona ao STF afirmando que Moraes desrespeita o direito à defesa de presa do 8 de janeiro e favorece a acusação. A Defensoria Pública da União. Olha, isso aqui, a decisão do STJ não me surpreendeu. Porque, como eu disse, quando você tem uma corte técnica, a tendência é que tenha uma decisão justa. Então, o STJ era esperado uma decisão como essa. Agora, isso aqui me surpreende. A Defensoria Pública da União dizendo que o Alexandre de Moraes está desrespeitando o direito de uma presa do 8 de janeiro e favorecendo a acusação, isso aqui realmente me surpreendeu, hein, meus amigos. Agora, o que não surpreende é esse tipo de coisa aqui, ó. Moraes vota para continuar no julgamento sobre seu próprio impedimento no caso de Bolsonaro e aliados. Cara, isso aqui, como diz um amigo meu, é de cair o negócio da bunda. Rolou o julgamento lá no STF, onde, infelizmente, a gente já sabia o resultado, né? Para colocar aí, impedido de votar na ação do Bolsonaro, Flávio Dino, Cristiano Zanin, se eu não me engano, Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes, né? Cara, nesse julgamento para julgar o impedimento de Alexandre de Moraes, ele tá votando, ele votou. E ele votou como? Não, eu não me sinto impedido para julgar Bolsonaro, eu vou julgar de maneira isenta, né? Assim como o Zanin, o Flávio Dino. Cara, esse país é uma piada. Mas sabe por que é uma piada? Porque o Senado, que é o poder constituído para frear isso aqui, se cala. Se cala, sabe por quê? Porque a maioria no Senado, com perdão da expressão, tem rabo preso. E aí volta, eu remeto ao que eu sempre repito aqui, tem gente que não gosta, mas parte disso, talvez a maior parcela, é culpa nossa, porque nenhum senador se elegeu sozinho. Eles se elegeram com um voto nosso. A gente não fez a lição de casa em 2018. Tudo bem. A gente achava que o mais importante era eleger o presidente. Elegemos o Bolsonaro. Acertamos. Mas não era o mais importante. Era importante, mas não era o mais importante. Vocês viram a dificuldade que foi de Bolsonaro governar sem um Senado de direita, sem um Congresso de direita, né? E a gente viu que talvez, se a gente tivesse maioria lá no Senado, teríamos conseguido um impeachment de, a gente sabe muito bem quem, muito antes, né? Agora a gente está aqui tendo que amargar essas decisões, tendo que ver e acompanhar calado sem poder fazer nada, esse tipo de coisa. Mas claro, tudo isso pode mudar se o ano que vem a gente fizer a lição de casa, tá? E respondendo a pergunta de muitos de vocês que estão me mandando aí nos comentários, né? Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio a maioria dos comentários. Não sei se eu pretendo me candidatar o ano que vem. A tendência é que sim, tá? Eu bati na trave em 2022, foi quase mesmo, cara, faltou questão de 2.000 votos, né? Por legenda ali, talvez eu teria sido eleito, talvez uma primeira suplência, né? Faltou muito pouco mesmo. Mas vai depender aí de vários fatores, meus amigos. Vai depender de apoio, vai depender se a gente ainda vai ter internet livre o ano que vem.
vai depender do engajamento, mas tudo depende realmente do apoio de vocês. Se eu tiver o apoio de vocês, certamente a gente embarca nessa e vamos chegar forte aí pro ano que vem. Mas tem muita água para rolar ainda. O importante para mim é que tenhamos aí alguém de direita, seja Bolsonaro ou quem ele indicar, à frente do executivo a partir de 2027. E é para isso que eu vou trabalhar incansavelmente. E claro, para que a gente tenha maioria lá no Congresso, tanto Câmara, mas principalmente no Senado. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.